Porque aí existe essa diferença entre um álcool e um enol. E vocês têm que prestar atenção nisso. Saber a quem a minha hidroxila, o meu OH, né, está ligado. Para ser álcool saturado. Se for insaturado, Alana, aí já é um enol. Então, sempre prestar atenção a esse carbono. Aí aqui mostra, né, ó, o exemplo, ó, tem uma hidroxila e ela está ligada a esse carbono aqui. Se você vê esse carbono, sabemos que um carbono ele é tetravalente, né? Ele tem que fazer 4 ligações para completar a sua estabilidade. Então, e você repara aqui, ó, que todas as ligações que esse carbono está fazendo são ligações simples. Então, esse carbono aqui, ele é saturado. Aí vocês podem perguntar, mas Alan, se eu tivesse outro carbono aqui e esse outro carbono ele tivesse uma dupla ligação, essa minha cadeia seria um álcool? Seria. Por que, Alan, seria? Porque a minha hidroxila não está ligada ao carbono que está insaturado, né? Ela está ligada ao carbono saturado. Agora, é o carbono que está ligado à hidroxila, é que ele está ligado ao carbono insaturado. É tipo aquele negócio, primo de primeiro, segundo, terceiro grau. Pronto. Então, o primo legítimo, né? Então, o primo legítimo da hidroxila, ele tem que ser insaturado. Agora, o primo segundo, o primo terceiro, por parte de mãe, segundo grau, aí sim ele pode ser insaturado. Porém, né, o primo legítimo, a quem a hidroxila tem que estar ligado, é saturado. Aí nós temos a classificação dos álcoois. Os álcoois, eles podem se classificar de acordo com a quantidade de hidroxila. Se eu tiver apenas uma hidroxila, né, esse meu OH na minha cadeia, então esse álcool ele é classificado como monoálcool, né, porque tem apenas uma hidroxila. Já nesse segundo exemplo, quando eu tenho duas hidroxilas na minha cadeia, então esse meu composto é chamado de quê? A classificação dele, desse álcool, ele é diálcool. Agora, quando eu tenho 3 ou mais hidroxilas, aí ele é classificado como poliálcool. Então, os álcoois, eles se classificam de acordo com a quantidade de hidroxilas. Se tiver só uma hidroxila, monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, diálcool. Se tiver 3 ou mais, ele é chamado poliálcool. Também eu posso classificar, né? Eu posso classificar os meus álcoois de acordo com o carbono que está ligado à minha hidroxila. Que é o seguinte: quando eu posso classificar meu álcool em primário, secundário e terciário. E o que seria, Alane, um álcool primário? Um álcool primário é aquele em que a minha hidroxila está ligada a um carbono primário. Se você olhar aqui nesse exemplo, ó, essa minha hidroxila aqui, ela está ligada a esse carbono, é isso? Aí agora eu vou analisar esse carbono. Aí eu pergunto, esse carbono, ele está ligado a quantos carbonos? Ele não só está ligado a um, né? Então, aqui ele é chamado o quê? Carbono primário. Então, logo, essa minha cadeia no todo é chamado álcool primário. Aí já você vem para essa outra cadeia aqui, ó. Eu tenho aqui a hidroxila, então eu vou olhar o carbono que está ligado à hidroxila, que é esse aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? Se você ver, ele está ligado a esse carbono e está ligado a esse aqui. Então, ele está ligado a 2 carbonos. Então, que carbono é esse? Esse daqui é um carbono secundário. Logo, né? Se a minha hidroxila está ligada a um carbono secundário, esse meu álcool, ele é um álcool secundário. Aí vem esse outro aqui. É, eu tenho essa minha hidroxila, está ligada a esse carbono. Eu vou olhar aqui. Esse meu carbono está ligado a quantos outros carbonos? Se você olhar, está ligado a 3 carbonos. Então, esse carbono aqui, né, que ele está destacado, ele é um carbono terciário. Então, logo, a minha cadeia no todo é um álcool terciário. E sempre lembre, cada carbono, gente, ele só vai apresentar no máximo um grupo hidroxila. Não tem um carbono que venha com duas hidroxilas, não, 2 grupos OH. Então, cada carbono
ele só vem com um OH, não vem com mais de um, não. Aí agora eu pergunto a vocês, eu posso ter um álcool quaternário? Hum? Você viu aí que tem um Pode? primário, tem um secundário e tem um terciário. Eu posso ter um álcool quaternário? José Luiz aqui disse não. Rebeca também disse não. Alguém acha que sim? Agora eu pergunto. Davi Menezes disse que pode. Agora vamos fazer a defesa, né? Quem disse não? Por que vocês acham que não? Que não existe álcool quaternário? Hein? Por que vocês colocaram não? Por que é que não pode ter um álcool quaternário? Porque não tem o negócio do carbono, que ele só pode estar ligado a quatro, só tem quatro ligações, né? Alguma coisa assim. Isso. E Hum, uma delas tem que ser o álcool, que é a hidroxila. isso mesmo. Muito bem. É. Então ele não pode. Aqui também José Luiz falou, porque a valência do carbono iria estar completa. Isso. Que vocês reparem aqui, olha, nesse terciário, né? Esse carbono, se eu perguntar, esse carbono que ele está destacado, a sua valência está completa? Ele está fazendo as suas quatro ligações? Tá. Então, esse carbono aqui, ele já está com as suas quatro ligações feitas. Agora, imagine se eu colocasse um outro CH3. Esse carbono aqui, ele estaria com quantas ligações? Cinco. O carbono pode fazer cinco ligações? Não. Então, nessa classificação aí, né, dos álcoois, de acordo com o carbono que está ligado à minha hidroxila, o meu carbono ele só vai de primário até terciário. Não tem o quaternário por conta das ligações em que o carbono pode fazer. Até agora, vocês estão entendendo essa função orgânica, álcoois, essa classificação, alguma dúvida? E se tiverem, é bom falar agora, né? Aí vamos à nomenclatura dos álcoois. Gente, a nomenclatura dos álcoois, ela é bem, é fácil, né? Vocês já estudaram, né? Já vem estudando nomenclatura até agora, então vocês não vão ter dificuldade aqui. Então, como é que eu faço para nomear um álcool saturado? Eu vou colocar o meu prefixo, né? Vai ser a minha quantidade de carbonos que eu vou ter na cadeia. O intermediário, que é um infixo, que é o tipo de ligação que eu tenho, né, entre esses meus carbonos. E o sufixo para os álcoois vai ser ol. Então, todos os álcoois, eles vão ter a terminação ol. Agora, preste atenção. Se a minha hidroxila, né, a minha hidroxila vier no carbono 1, eu não preciso colocar o localizador, dizer um ol. Agora, se a minha hidroxila vier no meio da cadeia, no carbono 2, carbono 3, eu preciso colocar a localização. Eu preciso, vou lá e vou colocar 2-ol. Então, quando eu ler que tem lá 2-ol, eu vou entender o quê? Que no carbono 2, que no carbono 2 da minha cadeia principal, eu tenho uma hidroxila ligada, né? Aí vejamos aqui, ó, esse composto aqui, né? Se você olhar, ó, eu tenho uma hidroxila. Essa minha hidroxila, ela tá ligada a um carbono saturado? Tá, né? Então vejamos aqui, tá ligada a um carbono saturado. Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Aí vamos. Eu tenho alguma ramificação fora a hidroxila, né? Que a hidroxila aqui é o meu grupo funcional. Não tenho, né? Então já vou direto para o nome da cadeia principal. Eu tenho quantos carbonos? Aí vamos ver. A minha hidroxila, ela tem que ficar mais próxima da ramificação possível. Se eu começasse daqui, né? Se você olhar aqui, a minha hidroxila ficaria no carbono número 3. Se eu começasse aqui, né, da minha direita para a minha esquerda, a minha hidroxila fica em que carbono? No 2, né? Entre 2 e 3, o menor número,
é 2. Então, aqui eu vou começar a enumerar da minha direita para a minha esquerda. Então, aqui eu tenho o carbono 1, o 2, o 3 e o 4. Aí vamos lá. Primeiro, né, o prefixo, que é a quantidade de carbonos. Eu tenho quantos carbonos? 4. Quando eu tenho 4 carbonos, eu uso o prefixo but. Somente ligações simples entre meus átomos de carbono. Então, eu uso o infixo, né, o intermediário, an. Aí você olha, a minha hidroxila, esse OH, não está ligado ao carbono número 1. Então, eu preciso colocar o localizador. Aí eu vou e coloco, ó, 2, né? Porque a minha hidroxila não está ligada ao carbono 2. Qual é a terminação para os álcoois? Ol. Então, o nome desse meu composto aqui é o butan 2-ol. Entenderam? Posso continuar? Aí vamos aqui, ó, seguindo. Vou colocar o nome desse aqui. Para vocês verem, essa cadeia aqui ela já está até numerada. Mas vamos lá, agora com vocês. Eu tenho quantas ramificações nessa cadeia? Quantas ramificações eu tenho nessa cadeia? Terceiro ano. 4 ramificações. A hidroxila não conta como ramificação, tá bom? Ela tá ali, ela aparenta ser uma ramificação, mas ela não é. Ela só tá porque ela é o grupo funcional. 3. Aí eu pergunto a vocês: essas minhas ramificações, elas são iguais? Não, né? Quando eu tenho ramificações diferentes, qual é a regra que eu utilizo quando eu vou nomear? Quando eu vou nomear, qual é a regra que eu utilizo? Ordem alfabética, né? Agora eu vou perguntar a vocês, vocês disseram que são ramificações diferentes, né? E que ramificações são essas? Quais são os nomes delas? Etil e metil. Etil e metil. Então, por ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Aí você olha aqui. A minha ramificação etil, ela tem 2 carbonos, né? Então, é essa daqui. Ela está localizada em que carbono da cadeia principal? No carbono 4. Aí eu vou e coloco aqui, ó. 4, ó. Etil. Se repararem, no carbono 5 e no carbono 2, eu tenho uma ramificação do tipo metil. E são quantas? Não são duas? Aí vai ficar 2,5, né? Se são duas ramificações, eu uso o prefixo di. Que tipo de ramificação é essa? Metil. Oxe, deixa mais para cá. Metil, né? Agora vamos para a cadeia principal. Na cadeia principal eu tenho quantos carbonos? Né? 7. Quando eu tenho 7 carbonos, o prefixo é ept. Eu tenho somente ligações simples, ó, entre os átomos de carbono aqui, ó. Então, meu intermediário ou meu infixo vai ser an. E eu vejo o quê? Que a minha hidroxila, ela não está ligada ao carbono número 1. Ela está ligada ao carbono número 3 da minha cadeia principal. Então, eu preciso dizer, né? Preciso mostrar onde é que ela está ligada. Então, vai ser 3. Oh. Então, o nome desse meu composto, ele é 4-etil, 2,5 dimetil, heptan 3-ol. Aí agora eu pergunto a vocês, nessa minha cadeia, ela, se eu for classificá-la em de acordo com a quantidade de hidroxila, ela é o quê? É monoálcool? Ela é um diálcool ou é um poliálcool? Hum? Em terceiro ano. É um monoálcool, né? Agora, se eu for classificar de acordo com o carbono que está ligado,
a minha hidroxila? Aí é um álcool primário, secundário ou terciário? Bianca colocou terciário. Gente, a ligação com o oxigênio não conta com a hidroxila aqui, né? Para essa classificação. Aí ele não está ligado a esse carbono. Esse carbono aqui, ele está ligado a quantos carbonos? Um, dois. Então, ele está ligado a dois carbonos. Então, é o quê? Você está ligado a dois carbonos, ele é secundário. Então, se você olhar, ó, reparar, aí a minha hidroxila está ligada a dois átomos de carbono. Então, ela é secundária. Então, esse carbono ele é secundário. Logo, no todo, o meu álcool é um álcool secundário. Agora, se a gente for analisar aqui, ó, do mesmo jeito, ó, é um monoálcool? Sim, né? Porque eu só tenho uma hidroxila. Esse meu álcool é primário, secundário ou terciário? Se você olhar aqui, ó, esse meu carbono está ligado a um carbono e a outro carbono. Então, está ligado a dois átomos de carbono. Então, aqui é o quê? Então, está ligado a um carbono, é um álcool secundário. De álcool é, ó. Aqui tem as classificações, ó, de acordo com a quantidade de hidroxila. Os álcools se classificam desses. Quantidade de hidroxilas e pelo carbono em que está ligado a minha hidroxila. Então, é bom vocês prestarem atenção nessas classificações, tá bom? E aqui não é poliálcool, é diálcool. Aí vamos aqui, ó. Você olhar essa nossa segunda cadeia, né? Já para os diálcoois, os poliálcoois, a gente vai começar a usar uns prefixos, né? Se eu tiver duas hidroxilas, qual vai ser o prefixo que eu vou utilizar? Vai ser o prefixo di. Se eu tiver três hidroxila, tri. Se eu tiver quatro hidroxilas, tetra, e por aí vai. Tá bom? Aí vamos ver aqui nessa cadeia, né? Ó. Se eu começasse a enumerar da minha direita para a minha esquerda, eu teria hidroxilas no carbono 2 e no carbono 4. Se eu começar a enumerar da minha esquerda para a minha direita, eu vou ter hidroxilas no carbono 1 e no carbono 3. E nós sabemos que temos que deixar no menor número possível, né? Então, já enumerei aqui, né? 1, 2, 3, 4. Não tem uma ramificação, então já vou direto para a cadeia principal. Quantos carbonos na cadeia principal? 4. Então, uso o prefixo but. Somente ligações simples entre os átomos de carbono. Lembra que quando a gente estava trabalhando com alcadienos, eu disse que colocava-se a letrinha O para ficar melhor a pronúncia quando vinham prefixos, né? Então, aqui, ó, nos álcoois, nós vamos colocar o O. Então, se eu tiver duas hidroxilas ou mais, eu já vou saber que a minha, junto com o meu intermediário, irá vir a letra O. Então, aqui vai ficar butano, né? Aí vamos agora localizar minhas hidroxilas. Eu tenho hidroxila no carbono 1 e tenho hidroxila no carbono 3. Aí aqui vai ficar 1,3, como são duas, eu uso o prefixo de. Trata-se de um álcool, então a minha terminação será ol. Então, o nome desse meu composto aqui é o butano 1,3 diol. Entenderam essa parte aí onde você coloca essa, essa letrinha O? É quando eu vier, quando eu tiver cadeia, quando eu tiver álcoois, que eu tenho mais de duas hidroxilas. Aí, junto com o intermediário, junto com o infixo, eu coloco a letra O. Para não ficar assim, butan 1,3 diol. Aí o pessoal acha melhor, fica melhor a pronúncia, né? Na sua voz. A pronúncia sai melhor colocando butano 1,3 diol.
Aí aqui eu tenho já os álcoois insaturados. Gente, quando eu tenho os álcoois insaturados, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu tenho álcoois insaturados, eu tenho a questão da prioridade. Eu tenho que saber quem vai ser a minha prioridade lá quando eu for enumerar a minha cadeia. Quem primeiro tem prioridade vai ser o meu grupo funcional, né? Então, o grupo funcional ele vai ter a prioridade aqui. Se eu tenho o grupo funcional, qual vai ser a minha segunda opção? A segunda opção, né? Minha segunda prioridade vai ser a insaturação. E qual é a minha terceira? Terceira opção, não é nem opção, né, gente? É prioridade, é a ramificação. Então, para os álcoois insaturados, a gente tem que saber isso. Primeiro o grupo funcional, depois insaturação, depois ramificação. Mesma coisa que Evelyn fez comigo e Ednardo na tutoria. Ednardo é o grupo funcional e eu sou a insaturação. É isso aí. Né? Mesma coisa que Rebeca disse que eu faço com ela. Daniela é o grupo funcional e ela é a insaturação. Né? Então, e lembre-se, e isso daí não é questão de ser segunda opção, é prioridade, para a palavra ficar mais bonita. Você não é a segunda opção, é a segunda prioridade, tá bom? Então é isso. É, Evelyn, ela me trata como insaturação, enquanto Ednardo é o grupo funcional. Aí vamos aqui, ó. Aí eu tenho o nome aqui desse composto, eu tenho esse composto aqui, né? Se você olhar, a minha hidroxila, ela não está em uma extremidade, então eu já sei que como... E eu também já estou percebendo o que aqui, ó. Eu tenho uma insaturação. Eita, eu tenho insaturação entre insaturação e grupo funcional. Quem é a prioridade? Grupo funcional. Então eu já sei que o meu carbono número 1 vai ser o carbono que está ligado à minha hidroxila, né? Muitas pessoas podem colocar esse carbono aqui como sendo o carbono número 1. Mas por que, Alan? Porque a minha insaturação ela está mais próxima. Mas só que aqui não. Aqui o que prevalece, ó, é a minha hidroxila, o meu OH. Então aqui vai ser o carbono número 1. Aí eu venho contando, ó, 2, 3. E a gente sempre tem que lembrar, eu poderia descer para cá, né? Aqui seria o carbono número 4 e aqui ficaria de fora. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que a minha insaturação, ela tem que estar presente na minha cadeia principal. Por isso eu consegui aqui nessa linha reta, ó. Aí vamos aqui. Montei a cadeia principal. Aí você vê, esse aqui ficou de fora, né? Esse meu radical, essa minha ramificação. E que ramificação é essa? CH3, metil. Aí ela tá ligada aqui, carbono da cadeia principal. Tá ligada ao carbono 3. Aí fica 3 metil. Pronto. Não tem mais nenhuma ramificação. Agora eu vou dar nome à minha cadeia principal. Aí vamos lá. Eu tenho quantos carbonos na cadeia principal? 4. Aí eu chamo, ó, but. Aí vamos lá. Se eu reparar, eu tenho uma ligação dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. Eu coloco o menor número, que no caso aqui vai ser o 3. Quando eu tenho uma insaturação do tipo dupla, o meu infixo, o meu intermediário é em. Aí vamos lá. Agora vamos localizar a minha insaturação, o meu grupo funcional, a minha hidroxila. Ela está ligada ao carbono número 1. Eu posso, tá bom? Colocar esse número 1 ou não. Tá bom, gente? Esse número 1, se eu quiser, eu posso omiti-lo. Mas aqui colocou, ó. Fica 1 ol. Então aqui é o seguinte, quando eu vejo esse nome, 3-metil but 3 em 1 ol. Eu sei que no meu carbono 3 da minha cadeia principal eu tenho uma ramificação metil. Quando eu vejo but, eu sei que na minha cadeia principal eu terei 4 carbonos. Quando eu vejo 3 em, eu sei que no meu carbono 3 eu terei uma insaturação do tipo dupla. E quando eu vejo um ol, eu sei que no meu carbono número 1 eu terei uma hidroxila ligada. Então, entenderam aí como é que tem que nomear os álcoois insaturados? Nesse caso, Davi, tem que sim priorizar a hidroxila. É sempre assim, hidroxila, insaturação, ramificação. Sempre essa regrinha. A hidroxila, digamos que a hidroxila está num patamar mais alto, tipo Ednardo comparado a mim para Evelyn, né?
Então, Ednardo tá acima e eu venho ali abaixo. Ai, Evelyn nem tá aqui para tirar a onda dela. Meu Deus, o que foi, Rebeca? Poxa, eu só tô deixando clara a minha indignação. Não é drama, só sei meu valor, não sabe? Que ela fica enchendo meu saco no final de semana. Aí vamos aqui. Gente, eu acho que das funções orgânicas, fora os hidrocarbonetos, que eu acho que os hidrocarbonetos é o que nós mais utilizamos no nosso cotidiano, né? Eu acho que fora o, os hidrocarbonetos, eu acho que a função orgânica que a gente mais utiliza é o álcool, né? E quem é que não gosta daquele famoso chá de boldo, né? Então, os álcoois que a gente mais utiliza, que a gente mais encontra no cotidiano, é o álcool etílico, que é também chamado etanol, né? Que é o álcool que tem dois carbonos, e lá eu terei uma hidroxilazinha. Esse álcool ele é utilizado como combustível, ele é extraído da cana-de-açúcar. Esse álcool ele também é utilizado como um antisséptico, como desinfetante. Agora sim é que a gente está utilizando o álcool, né? O álcool em gel, o outro álcool líquido. Então, esses são. Eu acho que ele é o álcool, acho que ele é o álcool que a gente mais utiliza, o etanol. O etanol, que é o álcool etílico, né? Que é o nome vulgar dele, ele é o que a gente mais utiliza. Ele é utilizado também em bebidas, né? Tem quem aprecie ele, né? Aí aqui, eu tenho o seu ponto de fusão. Seu ponto de fusão é menos 115 graus Celsius, né? E o que seria, Alan, nesse ponto de fusão? É o ponto em que ele passa do meu estado sólido para o estado líquido. E a minha temperatura de ebulição dele, para ele evaporar, né? Que passa do líquido para o gasoso, é a 78,5 graus Celsius. Vocês já repararam que muitas pessoas dizem assim: pode colocar cachaça no congelador, cachaça não congela. Vocês já ouviram alguém falar isso? Cachaça não congela, não. Mas só que preste atenção, a cachaça, ela congela sim. Porém, olha a temperatura. Essa temperatura de fusão, ela serve para a temperatura de solidificação, que é o mudar do líquido para o sólido. Olha aqui a temperatura, a besteira. Menos 115 graus Celsius. Qual é a geladeira que a gente vai ter chegar a essa temperatura? De menos 115 graus Celsius. Então, você pode colocar a sua cachaça lá, né? Agora, tem que saber uma questão. A cachaça, ela é uma mistura, né? Ali eu não vou ter só o álcool. Então, o meu ponto de ebulição, meu ponto de fusão, ela vai mudar, porque ali é uma mistura, né? Mas só que o meu ponto de fusão ainda continua muito alto para a cachaça, né? Então você pode colocar a sua cachaça lá no congelador, ir para Nova York e pagar a promessa, daqui para Juazeiro, a pé, ir de vinda, que a sua cachaça vai estar lá líquida. Porque essas geladeiras comerciais, elas não chegam a essas temperaturas, não. Do mesmo jeito, acho que até mesmo um freezer. Um freezer, ele não chega a essa temperatura. Então, para você congelar a cachaça, acho que você só encontra isso em quê? Acho que nessas câmeras frias, sabe? E tem que ser bastante gelada para conseguir congelar a cachaça. Mas a cachaça congela. Porém, não congela nessas geladeiras comerciais, nesses freezer, por quê? Porque o seu ponto de solidificação é muito alto. E essas geladeiras aqui que a gente tem no cotidiano, esses freezer, eles não conseguem, eles não chegam a essa temperatura. Eu acho que nem para o Polo Norte tem essa temperatura, não, viu? Cachaça congela. Congela. Só que, assim, no nosso cotidiano, nosso dia a dia, aqui dessas geladeiras comuns, eu não tenho como congelar porque a minha geladeira, o freezer da minha geladeira não chega a essa temperatura. Eu acho que o ponto de solidificação da cachaça, que ela é uma mistura, né?
ela está em torno dos 100 graus Celsius. O álcool puro é 115. Acho que aí diminui um pouco, está em torno dos 100 graus Celsius, 105 graus Celsius. Por isso que ela não congela. Porque essa geladeira nossa, o que? Ela chega aqui temperatura 2, 3, né? Graus Celsius negativo. Imagine menos 100. Então a cachaça congela, mas só que eu vou ter que rodar para congelar. Ah, e o etanol, né? Vocês sabem, ele também é muito utilizado para combustível, né? Ele é um combustível que ele não. Aí, agora, tem muita gente que diz assim: o, o etanol, ele não polui o meio ambiente. Já tem outros livros que dizem que o etanol com o álcool polui. Mas é o seguinte, vamos lá. Me diz um gás poluente que ele é utilizado, esse gás ele é poluente que ele é utilizado na fotossíntese. A cana-de-açúcar ela não tem que fazer a fotossíntese? Não tem? Ou não? Vocês acham que a cana-de-açúcar ela não precisa fazer fotossíntese? Vocês sabem o que é fotossíntese, né, gente? Aquele processo que toda planta faz, que pega os raios solares, capta o gás carbônico e vai liberar o oxigênio para a gente respirar, né? Então, o que é que acontece com a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, ela faz lá, né, seu processozinho, bem bacaninha, de boa, da fotossíntese. Então, do ambiente, ela pega o quê? Ela extrai gás carbônico, o CO2. Só que essa questão da cana-de-açúcar é uma troca. A cana-de-açúcar, ela pega o gás carbônico para fazer a realizar a fotossíntese. O álcool, ele não é um derivado da cana-de-açúcar, então quando passa todo o processo, tem lá o álcool, e o álcool vai para os motores de motos, de carro, o que é que acontece? Quando está tendo ali a combustão do álcool, ele vai formar como produto o quê? O gás carbônico e água. Então, repara, é só uma troca. A cana-de-açúcar pega uma quantidade X de gás carbônico, CO2, porém o álcool, que é seu derivado, quando vai estar fazendo a sua combustão lá nos motores de carro, ele libera depois. É tipo um empréstimo. Pega aqui e paga depois. Agora sim, o álcool ele polui? Polui. O álcool ele polui o meio ambiente. Porém, ele é o menos poluente. Ele é considerado um dos combustíveis menos poluentes. Por quê, Alan? Porque essa questão de empréstimo. Eu vou pegar CO2, quando eu estava lá no processo da fotossíntese da cana-de-açúcar, mas depois eu reponho. Então, tipo, eu não aumento e nem diminuo. Entendeu? Eu só trabalho ali com a quantidade que tem. Então, o álcool, ele polui? Polui. Só que também ele é um dos combustíveis menos poluentes. É tanto que vocês repararem, muitos automóveis estão agora vindo só mais a álcool, né? Então, quando não é só a álcool, estão vindo muito também a questão flex. Você utiliza os dois, tanto a gasolina quanto o álcool, né? Tem muitos carros que são flex. E apesar, até porque também o álcool ele é mais barato que a gasolina. Se vocês olharem nessas bombas de combustíveis, o álcool ele é mais em conta que a gasolina, né? Aí aqui, né, para alegria de muitos, eu acho que muita gente gosta dessa foto, o Wellington principalmente, e vê o quê? Que toda bebida, gente, ela tem um certo teor de álcool, né? Toda bebida tem. Agora, para vocês sabiam que as bebidas, elas têm é regulamentado um certo teor de álcool que cada uma tem que ter. É regulamentado, acho que cada bebida tem que ter no máximo, ou é 48 ou é 50% de álcool. É o máximo que pode ter. Eu acho que é 48 ou é 50. É uma dessas coisas assim. É 50, Alane. Porque, 50, pronto. eu não tenho certeza, porque, tipo, eu não sei se a senhorita sabe, mas isso também varia um pouco para as regiões. E também tem a questão da cevada, que algumas bebidas, elas são literalmente pura cevada, que é algo que tem
lá pela Rússia e pela França, que é parte da cultura deles, saca? Mas eu É, acho que aqui no Brasil é 50 mesmo. é 50 no Brasil, acho que regulamentado. Ou é 48 ou é 50. Então, se você vê uma bebida que tem esse teor a mais, você pode denunciar, tá bom? E não pode vender essa bebida. Agora, as bebidas elas podem ser destiladas ou não, né? Lá nos destiladores, né? O que é que acontece? Quando eu estou tendo lá todo o processo da minha, fazendo a minha cachaça, alguém aqui já ouviu falar assim, eita, menina, essa cachaça aí é mesmo da cabecinha. Isso a gente só acontece, isso só quem tem acesso a essa cachaça são pessoas que trabalham lá nas destilações. Tipo, aqui em São José de Piranhas tem uma cachaça, né? Chamada cachaça piranha. Lá tem os destiladores que faz todo o processo para extrair o álcool da cana-de-açúcar e tudo. Tem, de acordo com a quantidade da temperatura, tem a cachaça que ela fica mesmo em cima, que chama na cabecinha. O teor alcoólico dela passa de 50%. Aí é tanto que essa na cabecinha, o pessoal faz outro processo de destilação para que vá diminuindo o seu teor alcoólico. Mas quando vai fazendo, sempre vai tendo essa. Aí o pessoal sempre chama, ei, bora ali tomar na cabecinha? Porque, meu filho, você tomando na cabecinha, aí eu não sei não, viu? Porque o cheiro, se vocês acham Palof, pronto, porque Palof o quê? Palof é uns 40% de álcool, né? Eu acho que Palof é uns 40% de álcool, 40, 41, 42. E essa que chama na cabecinha é a que fica, porque o que fica em cima, junto com, muitas vezes, com o bagaço da cana, né? A que fica em cima, é por isso que chama na cabecinha, porque ela fica já em cima no destilador. O teu alcoólico dela é muito mais alto que o Palof muito, viu? O Palof fica no chinelo. Palof, quando você cheira, já é puro álcool, imagine essa. É tanto que as pessoas que bebem, é mais as pessoas que trabalham por ali, porque essa na cabecinha, ela não é comercializada, não pode ser comercializada. A senhorita já ouviu falar sobre a ayahuasca? Eu acho que é assim que fala. Não. Nunca é uma bebida, eu não sei se ela tem muito teor alcoólico, mas todo mundo que bebe diz que você, tipo, você vai para outro mundo. Você começa a ver coisa, conversa com gente do passado. Eu acho, Eu acho que ela na tem minha opinião, êxtase nela, não? que Que não é Isso o aí é êxtase, droga. porque não é êxtase, né? não, não, Êxtase, não, êxtase não. quando você bota aquela balinha de êxtase na boca, você Não, não é começa uma a bala, é uma bebida mesmo, Alane. É algo alcoólico. Eu não lembro de que parte faz. Eu acho que eu não, eu tenho que olhar de novo. Se a senhorita tiver dúvida, vai no YouTube e pesquisa Flow Podcast e assiste o do Richard. É muito bom. Ele fala sobre essa bebida. Tem muita gente que viaja de todos os lugares do mundo só para provar essa bebida, para Hum, saber como é a sensação. ela é alucinógena, é. Então vamos. Sim, vamos continuar aqui que eu vou só. A gente tem 3 minutos, né? Então tem essa questão dessa bebida. Sabemos, né, que a ingestão habitual de grande teor de bebida, né, pode causar danos. Aqui tem essa tabelinha, ó, do teor alcoólico que eu tenho no meu sangue. Se eu tiver 0,05% de teor alcoólico na minha corrente sanguínea, né, eu vou ter uma sensação de bem-estar, aquela sensação que você, eita, menino, hoje eu tô com a coragem de um servente de obra. Porém, né, você fica com a exposição, você fica mais corajoso para chegar naquela boizinha ou naquele boizinho. Porém, você tem uma visão um pouco reduzida, né? E você já fica com a euforia, esse negócio, fica animadão, né? Quando você já fica com 0,10%, você já tem uma deficiência de coordenação. Aquele negócio, fulano, faz aí um 4, que ele não consegue fazer. Aí vem a confusão mental, né? Muitos começam a gaguejar, outros falam coisa com coisa. Já vem aquele 0,15%. É quando eu falo com a pessoa e a pessoa fica assim olhando para a minha cara, sem saber o que é que está passando no mundo. Não, a gente nem sequer sabe se ela está na mesma órbita que a gente, né?
Aí quando vem 0,20%, aí já vem a depressão física e mental, né? Aí, geralmente aí é que vem o chororô, né? A pessoa fica... Porque o álcool, ele é uma droga, mas muitas vezes ele é considerado uma droga depressora, né? Tem muitas pessoas que, quando bebem, ficam depressivas. Aí o 0,30%, aí vem a fala indistinta, né? Aquele a boca fica cheia de língua. Aí o 0,35, você já tá, menina, ali você já tá um passo, você já tá, digamos assim, se a sua cova é 7 palmos, eu acho que você já tá com 2 palmos já. Quando você já tem 0,45% de álcool no seu sangue, já vem um coma alcoólico, né? E acima de 0,45, aí é só caixão e vela preta, morte. Então, sempre tem esses. É por esses teorzinhos aqui, gente, que vem o pessoal lá no bafômetro. O bafômetro, ele utiliza isso daí. Aí, para a gente terminar, o segundo álcool que é mais utilizado é o metanol. O metanol, ele é um menor álcool, né? Que tem só um carbono. Esse metanol, ele antes ele era utilizado como combustível para aqueles motores de carro de Fórmula 1. Tem um poema que diz assim: o amor é fogo que se arde sem se ver. Isso que ele está falando não é de amor, gente. Isso ele está falando do metanol. O metanol, ele é um álcool, né? Nós sabemos que todo álcool, ele, né, pega fogo. E o metanol, nós não conseguimos ver a chama dele. Então, por isso, foi por conta disso que o metanol, tiraram o metanol de ser o combustível lá dos carros de Fórmula 1. Porque o carro estava lá em chama e eu não conseguia ver a chama. Eu só senti o que? A temperatura alta, essas coisas todas. Porém, eu não, a olho nu, eu não conseguia ver a chama. Eu não sabia onde era que estava pegando fogo. Só se eu chegasse lá perto e sei, aqui tem fogo. Aí por isso foi que o metanol ele foi retirado. E antes o metanol, gente, ele era produzido a partir da madeira, viu? Ele era destilado em madeira seca. Já hoje ele é produzido a partir de carvão e água e cana de açúcar, né? Então, esses dois álcools, eles são os que são mais utilizados, até porque esses álcools, eles são utilizados como combustíveis, tanto o etanol como o metanol. Mas o metanol, ele caiu em desuso. Agora é mais o etanol que ele é utilizado como álcool como combustível. Gente, aqui tem uma atividade, 3 questões. Essa atividade eu vou Alane, sou eu. licença aqui. Rebeca falou que o celular dela tipo, saiu sozinho do aplicativo, né, do Meet, e ela já tentou entrar pelo e-mail pessoal e pelo institucional, só que não consegue. Aí ela pediu para avisar. Tá bom. Ó, então tem essas 3 questões. Vai ser a nossa atividade para essa semana, né? Em que